Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Pérez, eu sou psicoterapeuta e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre transtorno de ansiedade e depressão. Quando a gente fala sobre essas doenças, a gente não tem que focar somente em coisas emergenciais que vão te tirar da crise, que são os conteúdos que mais fazem sucesso lá no Instagram, mas principalmente falar sobre saúde mental num contexto geral. Porque quando a gente fala nessas doenças, tem um componente muito importante que vai fazer a diferença na sua vida, que é o modo como você vê a sua vida. É o modo como você lida com os problemas e com as dificuldades. Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto extremamente importante: a relação que você tem com seus pais. Quando eu falo pais, não estou falando somente do sexo masculino, estou falando de mães também. A relação que você tem com os seus genitores. Então, vamos começar a construir juntos esse pensamento para você entender essa importância. Quando a gente tem por volta de 2 anos e meio, 3 anos, começa a formação do nosso ego, que é uma camada importante da nossa psique, na formação da nossa mente. E quando a gente começa a construir esse ego, as primeiras pessoas que a gente costuma ter uma relação ali são os nossos pais. Ah, mas o meu pai não foi presente, a minha mãe não foi presente, foi fulano quem me criou. Não tem problema. Você teve que começar a lidar com a ausência dessa pessoa. E isso vai te impactar tanto quanto a presença, de forma positiva ou negativa, entende? Então, os impactos dessa relação na nossa vida começam mais ou menos nessa fase. Mas ainda a gente sofre de modo inconsciente alguns outros impactos que vêm desde a gestação, e aí antes desse período mesmo da formação do ego, já tem ali alguns registros no nosso inconsciente. Grande parte dos nossos problemas na vida adulta vem através dessa relação, que pode ser conturbada ou não. Tudo que a gente acredita, as nossas atitudes automáticas, o modo como a gente vê a vida, como a gente lida com dinheiro, carreira, relacionamentos, tudo vem mais ou menos dessa parte aí, da relação com os nossos pais. Só que, qual que é o problema? Grande parte de nós, como diria Jung, que é uma das pessoas que eu sigo muitos ensinamentos, né, que eu acho muito válido para a contribuição para a psicologia. Então, como ele diz, né, o inconsciente vai dirigir a sua vida até que você se torne consciente e você vai chamar isso de destino. Ou seja, você vai achando que as coisas que estão no seu inconsciente são simplesmente o seu destino, coisas que tinham que acontecer, mas você não observa que aquilo ali é justamente essa construção que você fez no modo de ver a vida e que teve esse impacto muito grande dos seus pais, dessa relação com seus pais. Então, a gente precisa olhar para dentro dos nossos conteúdos, observar ali o que está no inconsciente. Aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu faço para ver o que está no meu inconsciente? Observe os resultados da sua vida. Quais são os resultados que você tem na sua área financeira? Quais são os padrões de relacionamento que você tem atraído? Quais são as relações de amizade que você tem feito? Como você lida com as dificuldades da sua vida de uma forma geral? Esses são os resultados que vão te mostrar quais são as crenças que tem ali na sua vida. Porque a gente atrai não aquilo que a gente quer, mas aquilo que nós somos, aquilo que precisa ser curado em nós. E não se engane, porque todos nós temos muitos aspectos a serem olhados e curados dentro de nós. Qual que é o grande X da questão? O que vai mudar aí da nossa saúde ou doença mental? Principalmente transtorno de ansiedade e depressão.
é o modo como a gente vai se relacionar com esses pais na vida adulta. Primeiro ponto, a gente precisa entender que por ser nossos pais, eles não ganham títulos de perfeição. A gente espera muito que os nossos pais sejam perfeitos, e eles não são. Eles são seres humanos como nós, eles têm os seus defeitos, eles têm as suas qualidades, eles têm as suas dificuldades, suas carências, seus próprios problemas. Eles têm uma vida pregressa que você nem sonhava em existir ainda. Quando você nem pensava em fazer parte da vida deles, eles já tinham uma vida. Já parou para pensar nisso? Então ali eles foram feridos, foram amados, viveram experiências difíceis, momentos de vitória, viveram tudo. Então você quer que as suas dores sejam compreendidas, mas não quer compreender as dores dos seus pais. E aí, primeiro ponto é esse, você fica esperando uma atitude deles, uma perfeição deles que não existe, porque ninguém é perfeito. Outro ponto muito importante para a gente observar. A gente espera que os nossos pais sejam totalmente compreensivos e bondosos em relação às nossas dores. Mas muitas vezes nem nós sabemos como lidar, mas como é que os nossos pais, eles não têm um manual de como lidar. Muitas vezes eles nem têm uma construção social que facilita eles a olhar para as nossas dores. Porque uma geração passada e anterior a nós, principalmente se você já tem mais de 30 anos, os seus pais não foram criados e educados para entender desses processos emocionais que a gente passa hoje. Então, porque minha mãe não entende que eu tenho depressão, que eu tenho transtorno de ansiedade. Bom, na época dela, essas doenças não eram diagnosticadas assim. Era muito diferente, né? Então, a gente passou por uma construção social em que hoje a gente tem um diagnóstico mais fácil, a gente entende um pouco melhor, a gente foi passando por evoluções que eles têm uma dificuldade, então não espere compreensão deles. Outra coisa que eu falo muito importante, honre os seus pais e as suas mães. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou falando para conviver com pais que fazem mal aos seus filhos. Porque isso existe, como eu falei, são pessoas feridas, são pessoas machucadas, pessoas com dificuldades, pessoas que têm ali os seus problemas, então elas também vão ter, como que eu falo, assim, esse contexto todo aí, né, deles. Então, assim, honre os seus pais. Como que é honrar os pais? É estar disponível para assisti-los em suas dificuldades, mas você não precisa conviver com eles se isso te faz mal ou se faz mal para eles. Relações que são muito difíceis, a gente tem que manter uma distância saudável. E qual é essa distância saudável? É estando disponível ali para assistir, para ajudar em algum momento que seja necessário, mas tomando conta da sua vida, sendo independente, buscando o seu caminho. Às vezes eu vejo assim uns marmanjos de 40, 45 anos reclamando dos pais e morando com os pais. Eu falo, olha, se isso te incomoda, cadê a sua independência, né? Por que você está dependendo deles de alguma forma? Já está na hora de sair do ninho, de acordar, de ter sua própria vida e honrar os seus pais, amar os seus pais, perdoá-los, parar de alimentar essa situação aí doentia. Mas por que o meu pai não pode mudar? Pode, e talvez mude, ou talvez não. Mas quem precisa mudar é o primeiro a ter consciência de que aquilo não tá legal. Então, nem sempre essa primeira pessoa a perceber isso serão os pais. Às vezes será você mesmo. Então, se você tá percebendo, mude em você. Não espera que o outro mude. Como diria Mahatma Gandhi, né? Não espera que o outro mude. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, se você quer ter saúde mental, eliminar um dos gatilhos muito importantes para você ter crises de ansiedade e pensamentos vindos da depressão,
Comece honrando os seus pais, perdoando, não alimentando essa sensação doentia que pode desencadear crises em vocês e nem fazer tanto mal aos seus pais. Vamos fazer paz, custa sair, gente. Vamos fazer paz com o nosso passado, com o passado dos nossos pais e vamos manter uma harmonia nesse relacionamento que, mesmo que seja ruim para nós, traz tanto aprendizado e crescimento espiritual, diria eu. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se você tem alguma dúvida, não deixe de deixar o seu like aqui. Comenta para mim que eu vou amar te ajudar a contribuir de alguma forma e compartilhe com o maior número de pessoas para a gente gerar assim, uma comunidade que vai preocupar com a saúde mental, porque a gente sabe que os impactos são muito grandes. Um beijo muito grande para você e a gente se vê na próxima. Fiquem com Deus.